me chamo Raquel Descenzi e apresento para você o TV Rural. No programa de hoje, vamos falar sobre linguiças frescais. Você compra esse alimento para fazer um churrasco na sua casa? Sabe quais são os processos e os produtos que são usados para realizar a produção desse alimento? E sabe como garantir a qualidade deles durante a compra? Hoje, nós vamos visitar uma fábrica e, antes, vamos passar no Mercado São José com o nosso colaborador Esdras Cabral. Bom dia, Esdras! Opa, bom dia Raquel, bom dia pessoal aí de casa que a essa hora está acompanhando o TV Rural. A gente veio aqui, como vocês podem ver, no Mercado São José, procurar saber um pouco o que o pessoal sabe aí de casa sobre como é feita linguiça frescal e também sobre o que é processo de cura. Nisso a gente encontrou aqui essa madame. Opa, bom dia! Opa, bom dia, tudo bom? Tudo, qual é seu nome? É Cássia Cabral. Bom dia, dona Cássia. Quando a senhora vem aqui no Mercado São José, a senhora por acaso tem costume de levar a linguiça para casa? Levo sim, toda sexta-feira para o churrasco de domingo. A senhora sabia que se utiliza o processo de cura para fazer a linguiça que a senhora leva? Não, e ela fica doente? Não, senhora Cássia. O processo de cura, na verdade, é um método de conservação dos alimentos. Ou seja, ele visa inibir o crescimento microbiano, que pode acabar estragando sua comida. Ele vai utilizar os agentes de cura, que pode ser o sal, o açúcar, o nitrito e o nitrato. Esses agentes de cura, além de combater esses micro-organismos, eles também vão melhorar o que a gente chama de qualidades organolépticas da carne, como a cor, o aroma, o sabor da linguiça que a dona Cássia leva para casa. Além disso, o processo de cura ele é muito utilizado, por exemplo, em embutidos. Embutidos que, de acordo com o RISPOA, é aquele alimento que vai se utilizar de carnes e órgãos comestíveis e que vão ser envolvidos por membranas animais, tripas ou bexiga. A senhora sabia que os embutidos são envolvidos por tripas, bexiga, etc? Não, eu jurava que era plástico. Não, não é plástico não. Inclusive, para tirar isso aí, qualquer outra dúvida, a gente vai agora lá para a indústria com Thaís e Raquel, que elas vão explicar mais detalhadamente como é esse processo. Além disso, é importante que o pessoal de casa já tenha em mente que na indústria o que a gente vai fazer primeiramente é pegar a matéria-prima, que vai ser carne bovina, carne suína, então essa vai ser triturada, picada, moída e vai ser misturada com outros ingredientes, outros insumos, dentre eles os agentes de cura e também os coadjuvantes de cura, como também temperos, condimentos e etc. Depois toda essa mistura vai para o embutimento, em que a gente vai ter aquela linguiça no formato que a gente já conhece. Do embutimento, ela vai seguir para a câmara de cura. Depois da câmara de cura, ela vai para o congelamento, embalagem, armazenagem e depois vai vir aqui para o mercado, onde a dona Cássia vai levar a linguiça. Mas se você não entendeu, como eu já disse, agora a gente vai lá, vai agora com Thaís, lá na indústria, aprender como é que se faz esse processo de cura e como se faz a linguiça frescal. Thaís, é com você. Bom dia, Edis. Bom dia, gente. Estamos aqui na fábrica e vamos mostrar para vocês as etapas de produção da linguiça frescal, que vai desde o recebimento da matéria-prima até a embalagem e estocagem do produto final. Na preparação da linguiça, o processo de cura está envolvido, está presente. E o que é o processo de cura? Esse processo de cura nada mais é do que um processo de conservação dos alimentos. Nele são utilizados agentes de cura como o sal. Esse sal, por exemplo, vai intensificar os sabores e aromas, vai solubilizar as proteínas, além de possuir ação desidratante e bacteriostática. O açúcar, outro exemplo de agente de cura, que assim como o sal vai ser bacteriostático e também vai realçar os sabores dos alimentos, ele, além disso, vai servir como fonte de energia para micro-organismos que agem na maturação da carne. Os outros agentes de cura, o nitrito e o nitrato, eles vão agir como conservantes, ou seja, vão participar da conservação do produto. Além disso, ele vai dar a coloração característica dos produtos curados, que no caso é a avermelhada, né? Esses dois últimos produtos, o nitrito e o nitrato, devem seguir as quantidades máximas recomendadas, que no caso do nitrito é de 150 mg por quilo e do nitrato de 300 mg por quilo. Além dos agentes de cura, também são utilizados os coadjuvantes no processo de cura dos alimentos. O glutamato monossódico é um exemplo de coadjuvante que vai melhorar o sabor e aroma dos produtos, e os polifosfatos é outro exemplo de coadjuvante que vai aumentar a força iônica da mistura.
Temos também os ligadores, como amido e proteína texturizada de soja, que vão melhorar a estabilidade da emulsão, aumentar o rendimento, baratear o produto e melhorar as características de corte. Primeiramente, a matéria-prima para a produção de linguiça, que pode ser carnes desossadas, aparas de carnes, pele, gordura, ligamentos, sangue. Elas são passadas no moedor e podem ser moídas ou picadas. No caso das carnes duras, o indicado é que ela seja finamente moída, e no caso das carnes macias e as gorduras, é indicado que ela seja moída em discos de calibres maiores. Nesse processo de moagem, deve-se atentar para a temperatura, que deve estar entre 0 e 4 graus Celsius, pois se a matéria-prima tiver com a temperatura diferente, fora dessa referência, pode ser que dê alteração no produto final, já que no processo de moagem há um aquecimento dessa matéria-prima. Após o processo de moagem, a matéria-prima e os ingredientes são direcionados para o misturador, onde vão ficar por tempo suficiente para a completa mistura e incorporação dos ingredientes. E a hora mais gostosa do dia, linguiças Aurora. É delícia. É gostoso demais. Todo dia, toda hora. Tem linguiças da Aurora. Todo dia, toda hora. Linguiças Aurora, qualidade do início ao fim. Afinal, a Aurora é uma cooperativa com mais de 100 mil famílias que cuidam de você e de mim. Tem delícias da Aurora. Para realizar o processo de embutimento das linguiças, a mistura pronta é transferida para uma embutideira, que irá utilizar-se de tripas, tanto suínas quanto bovinas previamente lavadas, para embutir essa mistura dentro delas. Serão inseridas em tubos para corrugação a depender do calibre desejado. No caso das linguiças frescais, esse calibre varia de 28 mm a 32 mm. Após isso, a linguiça será colocada na tripa e divididas por meio de torção em porções unitárias. Após terminar toda a mistura, a linguiça deverá sofrer um nó final e, então, sofrer um corte na tripa. Após o embutimento, as linguiças serão cortadas em unidades e levadas a uma câmara de cura. Nessa câmara de cura, elas irão permanecer em torno de 6 graus Celsius de 4 a 12 horas, a depender das características desejadas para serem atribuídas à linguiça. Para embalar as linguiças, deve-se utilizar um embalador a vácuo com sacos coestrudados de 5 camadas. Estes sacos são utilizados para embalar alimentos que precisam conservar com precisão as suas características organolépticas. As linguiças são colocadas em sacos e seladas pela embaladora com um sistema de bomba e sucção de ar, visando ter a menor quantidade possível de oxigênio dentro das embalagens. Após embaladas, as linguiças devem seguir para o congelamento em máquinas de túneis contínuos ou estáticos. Esse procedimento visa diminuir reações enzimáticas e químicas, além de inibir reações microbianas. Temos na indústria com grande frequência o túnel de congelamento contínuo ou o túnel helicoidal, que é igual a este que vemos atrás de mim. Por fim, chegamos à parte de armazenamento das linguiças já congeladas para que, nessas câmaras frias, elas fiquem mantidas em temperaturas adequadas até que sejam realocadas para mercados ou açougues. E aí, pessoal, conseguiram ver lá com Thaís e com Raquel na indústria como é que se faz a linguiça frescal e como é que se dá o processo de cura? Bem, espero que sim. Agora a gente volta para cá, para o Mercado São José, onde eu vou falar para vocês quais são os defeitos que a gente pode encontrar na linguiça, e daí a gente já fica mais atento, né, para não levar um produto com defeito para casa. Bem, um dos defeitos que a gente pode encontrar que indica a presença de micro-organismos são bolsões de ar ou então fendas de ar entre o embutido e o envoltório, que é a tripa que envolve. Bem, como a gente sabe, micro-organismos eles são produtores de gases, então esses gases vão se acumulando no interior do embutido e daí eles formam essas fendas ou bolsões. A produção de gases pode ser tanta que essa tripa que está envolvendo o embutido pode até chegar a estourar. Então se o senhor ou a senhora for no açougue e ver o embutido lá com aquele envoltório, com a tripa rompida, estourada, é melhor não levar para casa.
Esses micro-organismos também podem alterar o aroma e o sabor do alimento, mas só que eles não são os únicos que podem fazer isso. Tripas que ficaram armazenadas por muito tempo, ou seja, tripas velhas, ou então que foram mal lavadas e vão ser utilizadas para embutir a linguiça, trazer prejuízos ao sabor e ao aroma do alimento. Condimentos ou então outros ingredientes usados em excesso ou então já velhos também vão trazer essa alteração. Outra alteração que a gente pode encontrar é a chamada rancidez, que acontece se for utilizado como matéria-prima um toucinho muito velho ou então muito rico nas gorduras que chamamos de gorduras insaturadas, que rancificam com maior facilidade. Excesso de oxigênio no embutido interagindo com gordura também vai trazer essa rancificação. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Fiquem atentos na hora de comprar a linguiça para levar lá para o seu churrasco. E agora a gente volta com Raquel lá no estúdio. Valeu, pessoal! Agora, ao adquirir este tipo de alimento para a sua casa, não se esquecer da tecnologia da carne, que por meio das conservações consegue lhe proporcionar um alimento de qualidade e bom para a sua saúde. Com isso, toda vez que for escolher uma carne, lembrar das suas características e de suas alterações. Um bom consumidor é um consumidor consciente. Agora, toda vez que você for comprar uma linguiça para o seu churrasco, não se esqueça de como ela foi feita e de como ela deve ser armazenada. Até uma próxima! Tchauzinho!